Om yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjalira natosmi abahu purushakaram shankachakra sidharinam sahasra shirasam shwetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagisha Yatishwarabhyam Samprapta Chakrankana Bhashya Saram Shri Nutnarangendra Yatau Samarpita Swam Shri Krishna Maryam Guruvarya Mide Virodhe Kartike Mase Shatatara Kritodayam Yogacharyam Krishna Maryam Guruvarya Maham Bhaje Shri Guru Pyo Namaha. Então, eu vou cantar os 4 primeiros sutras do Yoga Sutra, para os que cantam, para os que não cantam ouvirem. Atha Samadhipadaha Atha Yoganushasana Yogaha Chittavritti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vritti Sarupyam Itaratra. Muito bem, então nós vimos o primeiro, vimos a introdução, vimos o primeiro e vimos o segundo sutra, né? O primeiro, que é um sutra que é a abertura, é um sutra que indica o compromisso, né, no encontro entre um professor e um aluno. E o segundo, que é chamado Lakshana Sutra, que é o que define o que yoga é, né? Yogaha Chittavritti Nirodha. E a gente falou, entramos de diversas maneiras nesse assunto que é esse estado que é Chitta Vritti Nirodha, né? Esse estado de direcionamento da mente e de silêncio da mente, também a gente pode dizer, né? De presença, né? E falamos dessa consciência, dessa presença anterior ao próprio, à própria existência da mente, essa presença que está em nós, mas é maior do que nós, que não pode ser confinada nem pelo corpo, nem pela mente, e essa presença que é tão perto de nós, é tão evidente que ela é difícil de ser discernida, mas é a partir dela que toda a consciência clara se estabelece. Então, a gente acessa esse estado de clareza, aí ele diz, quando a percepção nasce dessa fonte ilimitada e não é obstruída por possíveis pensamentos, distorções, vrittis, né? Que existam no espelho, no lago da mente, que é onde o processo acontece. Né? Vocês estão lembrados disso. Daí eu falei sobre o comentário do Vyasa. O comentário do Vyasa é o que torna o Yoga Sutra compreensível. Dizem que sem o comentário do Vyasa seria muito difícil. É o primeiro comentador. Tem mais de um comentador tradicional do Yoga Sutra, né? Então as interpretações, elas não são assim uma coisa do livre pensar, né? Existe um consenso. É claro que é preciso que a gente recheie com os próprios exemplos, mas existe um corpo de conhecimento, de interpretação de cada sutra. E dizem que, nesse contexto, a interpretação do Vyasa, que é a primeira, é a que torna acessível o conteúdo do Yoga Sutra, porque o Yoga Sutra está em palavrinhas, assim, em frases curtas, né?
em palavras, e não tem muitas vezes a ligação entre uma palavra e outra, então ele é muito sujeito, ele é como se fosse um lembrete para o professor, né? Ele é para ser escutado, ele é para ser visto como uma semente que vai se desdobrando, né? O professor desdobra aquela semente. Teve acesso àquele conhecimento através de um professor e ele passa adiante desdobrando também, né? Mas nesse comentário do Vyasa, como eu dizia, ele fala de 5 estados dessa mente, né? Daquilo que a gente chama de mente. Mas essa tradução mente, eu também falei para vocês que ela é pobre, né? Quando a gente fala a palavra mente, ela, pelo menos no nosso idioma, né? Mas eu acho que nos idiomas ocidentais, de maneira geral, a gente fala mente, a gente pensa logo nessa mente cognitiva, assim, né? Essa mente que pensa, os meus pensamentos. Mas não é só isso, não. Quando está falando de mente, está falando todo o nosso mundo interno, né? Todo o nosso mundo interno. E esse nosso mundo interno é muito profundo, né? É o que na tradição ocidental a gente chamaria de alma. Então, essa palavra é complicada também, por causa de todos os significados religiosos que ela possa ter, mas mesmo anterior à religião, o conceito de alma, né, na tradição grega é isso, é o nosso mundo interno, é o nosso psiquismo, né? Porque nem não vai chamar a psicologia de almologia, né? Mas é mais ou menos isso, né? O que que é a psicologia? Estudo da psique. O que que é estudo da psique? Do nosso mundo interno. Psique, para os gregos, é a nossa alma. É aquilo que não é o espírito. O espírito é a pura consciência, a alma é onde essa pura consciência se reflete, onde ela está presente, mas a alma é a nossa personalidade, é aquilo que a gente, no Sankhya, está bem definido, né? Então, o que que é a nossa tita? A palavra é tita, para a mente, né? Mas esse tita é um campo vasto, né? Essa tita, ela é mais ou menos como o oceano, né? Assim, o oceano, a gente pode dizer não. Outro dia eu estava vendo, parênteses, né? Parênteses, depois eu retomo. Eu estava vendo que o oceano, ele, ele quando para mergulhar, né? O mergulho que já foi o máximo de mergulho possível, parece que foi de 300 metros. Alguém desceu assim, com um equipamento simples de mergulho, uma pessoa, né, um mergulhador, o máximo que ele desceu foi 300 metros. Nesse 300 metros já começa a ficar muito escuro, muito escuro. E aí, depois desses 300 metros, é impossível um ser humano aguentar a pressão. Imagina a pressão da água, né, daquela massa de água. Então, desses 300 metros até 1.000 ou 2.000 metros, agora não estou, 2 quilômetros, pensei bem, de fundo, tá? Até mais ou menos isso, aí é totalmente escuro. Não, a luz não consegue penetrar ali. E, e aí ainda existem seres ali, né? Há pouco tempo descobriram esses crustáceos, né? Eu acho que são uns peixes estranhos. Todos eles são luminosos, né? Vocês já devem ter visto, né? Esses peixes das águas profundas, né? Porque eles precisam ter aquela luz, senão não vem nada. E seres estranhos, né? Que habitam ali, estranhos para nós, né? Para eles está ótimo. E, e aí, mais para baixo ainda daquilo, vai ficando totalmente escuro, continua totalmente escuro, vai até 6.000 metros, mais ou menos, então são 6 quilômetros de profundidade, e aí começam a ter fossas imensas, aberturas, então o chão desse oceano, ele não é
um chão lisinho, assim. A gente chega no fundo, a gente imagina assim um chão de areinha, né? Assim, lisinho. A gente tinha ideia que podia ser assim. Não, no fundão tem mais brechas, tem fossas. Até onde se descobriu, hoje em dia, vai a 11 mil metros, que é mais alto do que o Everest. É mais fundo do que o Everest é de alto. Aí eu estava vendo isso, eu digo como o oceano é mesmo uma metáfora do nosso mundo interno, né? Porque é bem como bem como é, né? Até uma certa parte tem luz, né? Até uma parte do nosso mundo interno, do nosso psiquismo, a gente enxerga, a gente tem consciência. Tem toda uma parte que está completamente fora, não é acessível à nossa consciência, né? E depois tem uma parte que não é quase que não é nem mais pessoal, porque ela tem tantas influências da nossa ancestralidade, ou mesmo talvez não seja propriamente algo que a gente possa dizer um sou eu. Está ali, me constitui, mas é algo tão imenso, tão escuro, tão cheio de coisas, né? De marcas, de lembranças, de memórias, disse na Índia que de muitas vidas, de todas as vidas, só que a gente não tem acesso, graças a Deus, né? Mas lá está, assim como essa parte do oceano que se chama abissal, né? A região abissal. Então, a gente tem também uma região abissal, né? Então, é disso que está falando quando fala Tita. E é de serenar tudo isso, né, de equilibrar tudo isso, que é a isso que diz respeito, né? Esse estado, né, hum, em que a gente tem, em que esse oceano, até onde ele é luminoso, ele não está revolto, ele está sereno. Então, o Vyasa ali, voltando então aqui, tirando o parênteses, né? Mas eu, quando vi aquela história de oceano, eu sempre, e muitas vezes em sonhos, né? Em que minha mente estava perturbada, eu sonhava com mar agitado, grandes ondas. Eu sou muito fã de grandes ondas, assim, quando eu vejo aqueles vídeos daquela praia lá em Portugal, que tem aquelas ondas imensas. A praia se chama Nazaré, claro, né? Com aquelas ondas. Aquilo é muito fascinante, né? Muito fascinante. Aquilo toca em algum lugar que para mim eu sinto que é metafórico, assim, aquela coisa quando vem alguma coisa do profundo da gente se levanta e uou! E então esse exemplo do mar, né? Não sou só eu que uso esse exemplo, não. Isso é alguma coisa que deve ter alguma coisa arquetípica, assim, entre o mar, a mãe, o inconsciente, né? Aquilo que é o nosso mundo interno, né? Então é sempre bom a gente lembrar de que mundo interno a gente está falando, né? E, o Vyasa, quando ele comenta, ele diz que esse nosso mundo interno, esse marzão aí, ele pode estar em 5 estados, ele pode estar kshipta, completamente agitado. A gente viu, né, kshipta. Kshipta é completamente agitado, tipo ressaca, né? Aquelas ondas que não, já viu marzinho, não marzão lá, tipo a Praia de Nazaré, não, esse mar comum do Brasil, assim, ou então, especialmente do Rio Grande do Sul, que é marzão aberto, né? Daí tem ressaca, as ondas vêm de tudo que é lado, não sabe, não vem do fundo para frente, ela vem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de frente para trás e de trás para frente. Aqui. Então, é uma coisa assim que não tem ordem nenhuma, está tudo confuso, isso é Kshipta, que a gente poderia falar dos estados de ansiedade, os estados
muita agitação, de aceleração interna, que a gente não comanda aquela mente, né? E muda, quando, claro, quando passa esse momento, vem um estado de catatonia, porque gastou muita energia, tem um, assim, dá um, sabe, um blackout. Aí isso muda a inércia, o torpor. Não que precise vir logo em seguida de um estado de ansiedade, mas normalmente isso acontece. Mas tem mentes que elas operam no estado de torpor a maior parte do tempo. Não tem nenhum brilho ali. É assim, é algo meio sem luz, né? Denso. A imagem na Índia que eles dão o exemplo não é de mar nenhum, não. É de um búfalo que tem na Índia, que quando está muito quente, ele entra dentro da primeira água que ele encontra, e onde ele pode se afundar, e ele entra todo dentro d'água, só fica para fora com o nariz, assim, para respirar. Ele tem aquele chifre, assim, que parece que ele penteou o chifre, assim, porque ele fica bem dividido aqui na cabeça do touro, esse, do búfalo, e ele fica assim, não sei se já viram esse búfalo. Ele entra lá, ele é preto, e aquela água é lamacenta. Daí ele fica ali dentro, assim, se refrescando, né? Tá na dele. Mas a imagem que a gente vê de fora é assim, aquilo ali é de uma total inércia, né? Alguma coisa assim, totalmente parada, não vai sair dali por nada desse mundo, nem que o mundo acabe. Ele parou ali. Então, isso é uma imagem para esse estado de muda. Eu acho que se tudo isso fossem só imagens, tudo bem. É que esses estados vêm acompanhados de sofrimento. A gente sabe muito bem que quando a gente está muito ansioso, ou quando a gente está nesse estado de catatonia, às vezes é um esgotamento, e isso vem sofrimento envolvido, né? Então, são estados abaixo do estado de normalidade. E a normalidade, entre aspas, é o que é chamado de Vikshipta. Vikshipta é assim, quando a gente está medianamente concentrado. Está um pouco tá concentrado, mas não está profundamente concentrado. A gente está ali só o necessário para desempenhar o que é preciso. Às vezes a gente pode se concentrar mais, a gente foca em alguma coisa, mas daí a gente sai. Então, é um estado de estar hora concentrado, hora distraído. Assim a gente opera no dia a dia, né? Mas ele fala que tem dois estados que são superiores a esse que é normal, porque na nossa tradição ocidental, o que se verificou de uma certa época em diante é que a gente não foca mais nos estados positivos da mente, a gente foca nos estados negativos, patológicos, né? E a mente considerada normal seria o horizonte máximo, mas o horizonte máximo não é a mente essa de que se concentra e depois se distrai. O horizonte máximo é o que a gente chama de Chitta Vritti Nirodha, a capacidade de samadhi, a capacidade, primeiro, de ekagrata, que é o primeiro nível superior, que é o estado de conseguir se concentrar num ponto de maneira consistente. E isso não quer dizer só num momento, eu consigo me concentrar num ponto aqui, no estudo do Yoga Sutra, eu fico aqui. Não, eu consigo me concentrar, eu consigo manter o interesse, daqui a uma semana eu volto, eu mantenho esse estudo, ele fica na minha cabeça depois que eu escuto, ou seja, eu tenho uma ligação com aquilo. No momento que é para ouvir, eu estou lá ouvindo, em outros momentos eu estou lá anotando, aquilo me envolve. Esse é um estado que traz alegria também. É um estado, assim como os outros, os estados inferiores, eles estão relacionados com sofrimento, os estados de concentração estão relacionados com bem-estar. Então, a mente, esse nosso mundo interno, ele fica bem, ele fica alegre, ele fica num estado de positivo, de felicidade, quando ele se envolve, quando consegue encontrar algo que seja do interesse e existe um envolvimento.
Então, não é se distraindo que a mente relaxa, é se envolvendo. Isso já é muito diferente do nosso mundo, que oferece distrações para que a gente se acalme. Claro, às vezes é preciso se distrair um pouco, mas isso é paliativo, isso é um, digamos, é um recurso ali. Como é que a gente diz? Com a caixa de farmácia, assim, para primeiros socorros. A médio prazo, o que vai deixar a mente bem e saudável é quando existe esse foco, um interesse que se mantenha, um campo de interesse na vida da pessoa, né? E que ela consiga ali se concentrar. E essa concentração, se ela vai sendo exercitada e mantida, ela leva a esse estado que é chamado Niroda. Niroda, o Descartes explicava, porque o Krishnamacharya assim explicava, como esse estado de completo envolvimento. Porque Niroda vem de uma raiz que quer dizer envelopar. Envelopar no seguinte sentido, quando a gente bota uma coisa dentro do envelope e fecha, o que está dentro não sai, o que está fora não entra. Então, seria envelopar a mente com algo, né? Eu estou ali, eu me envelopei naquele objeto, naquele foco, naquela concentração, de tal maneira que existe uma união profunda entre eu e meu objeto de meditação, ou de foco, de contemplação. Então, isso foi o que a gente viu da última vez, né? E Chitta Vritti Nirodha, a gente poderia dizer que é sinônimo de Samadhi, que é o título desse capítulo, e Samadhi, depois lá no fim ele vai dar bem a explicação disso, mas Samadhi é esse estado de integração de algo, quando eu conheço verdadeiramente alguma coisa, eu integro aquele conhecimento em mim, de tal maneira que eu e aquilo que é meu foco somos como que um só. Aquilo está em mim, é absorvido. Samadhi também é traduzido como uma absorção, né? Então, tá claro isso? Vocês têm alguma pergunta ou algum comentário a esse respeito? Oi, Nazaré, você está para me ouvir? É a Quem Mariana, está? Mariana. Cadê Mariana? Mariana de Pelotas. A Mariana de Pelotas, tá? É. Estou te vendo, Mariana. Pode falar. Ahn, eu fiquei com, não sei, talvez se a gente vai sair um pouco assim com essa minha pergunta, mas esse conceito de Tita relacionado à alma, né, como algo maior do que a mente que é, a gente entende como mente aqui, né? Talvez o que a gente entenda como mente seria só essa parte de Buddhi, que é mais o discernimento, assim, não sei. Mas aí o que seria Uhum. Atma? Ah, sim. Aham. Isso já no quarto, agora no quarto vai vir. Mas Tá. então, não é que essa mente seja como Budhi, não. Ela é como humanas, o que a gente entende, a gente fala mente, eu entendo como sendo humanas, né? Humanas é essa mente que está por detrás dos sentidos, essa mente cognitiva, que avalia as informações que recebe, que entende as informações que recebe, que pensa, né? Que está ali, né? Vendo as informações do jornal no celular, papapi, papapá, respondendo as mensagens, nanani, nananá. Ao mesmo tempo toca a campainha, tu vai lá, abre a porta, fala, nananana. E aí tu tá pensando 200 coisas, mas tu tá coordenando aquilo tudo. Ao mesmo tempo tá fervendo uma água lá para fazer um café e tal, e tu tá assim, tá ligado, né? Tá ligado, tá pensando, tá. Cadê a Mariana? Tá aqui. Tá absorvendo todas as coisas e tá coordenando tudo, né? Essa é a mente mais superficial que a gente tem e às vezes é o que a gente quer acalmar, né?
Mas a mente é chamada Chitta porque Chitta muitas vezes é chamado a memória. Mas não é essa memória da lembrancinha, assim, né? O que aconteceu ontem ou depois. Chitta muitas vezes é chamado a memória porque ali estão todos os registros. Então, isso corresponderia muitas vezes ao que é chamado de inconsciente também, porque o inconsciente faz parte da mente. Os registros estão todos lá, só não estão acessíveis à consciência. Por isso que acho errado usar só a palavra mente. Talvez não seja adequado usar a palavra alma para falar sobre isso, porque logo vai puxar coisas religiosas, né? A alma, a gente já pensa, tem que salvar minha alma e ir para o céu, para não ir para o inferno. E aquela coisa vem, baixa, que faz o download daquilo que a gente ouviu, né? Mas alma não vem só daí. Essa palavra já existia muito antes. Então, quando eu falo aqui, não é para. A gente pode falar, continuar falando mente, para ninguém se complicar, mas a palavra mente também não dá conta. O importante é que a gente saiba de que realidade a gente está falando. Por isso que às vezes usar mais de uma palavra para indicar essa realidade, ela vai enriquecendo a experiência que a gente tem dela. Por que é difícil a gente e precisa tempo para a gente trabalhar sobre essa mente? Porque a gente está trabalhando sobre o nosso mundo interno inteiro. Não vai começar, a gente vai começar talvez pelas coisas mais superficiais, mas à medida que a prática vai avançando, a gente vai ter que lidar com coisas que vão surgir. E isso vem, a gente não sabe muito bem de onde vem. Né? Então, quero dizer, é um vasto continente esse nossa realidade interna, da qual a gente está separado hoje em dia por uma cultura toda mecanicista e cheia de dados que acha que dizendo que os neurotransmissores, não sei do que, de não sei aonde, e aí dominou o terreno. Tudo bem, pode ter dominado no papel, mas ninguém, como eu digo disse várias vezes, ninguém experimenta neurotransmissores. A gente não tem experiência de neurotransmissores. A gente tem a experiência de sensações, a gente consegue compreender com metáforas, como eu usei a do oceano. A gente consegue compreender a vastidade quando a gente faz analogias. Isso é a linguagem da mente, que na verdade a gente poderia dizer que é a linguagem da alma, que aprende também com histórias, que aprende com exemplos, que aprende com trocas humanas. E isso é todo esse universo interno. E que vai ser direcionado e concentrado não para ficar como como é que eu vou dizer, alguém capaz de superfoco para obter grande desempenho numa determinada área. Então, isso, na verdade, é um uso mundano que se faz, né, do yoga. A pessoa, então, fica com capacidade de superconcentração, superfoco, daí ela trabalha não sei quantas horas, 20 horas por dia para um objetivo e ganha milhões. Então, estou diferenciando, né? O que é essa Tita. Mas Tita, por isso que eu digo que é a alma, porque Tita não é o Atma. Tita não é a consciência. Tita é um instrumento da consciência. Então, isso ele vai dizer aqui, vai aparecer aqui, né, no quarto sutra, onde ele diz assim, Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Então, ele diz, tem essas 4 palavras aí. Tada, então. Então, drashtuhu. Drashtuhu é só a declinação, na verdade a palavra é drashta.
Drashta, com A longo no fim. Drashta. Drashta quer dizer aquele que vê. Aquele que vê, Swarupe. Swarupe é a sua própria natureza. Avasthanam quer dizer se estabelece. Sthanam. Se estabelece. Até na nossa língua, que provavelmente é originado, né, do sânscrito também, tem essa mesma raiz. Sthanam. Avasthanam. Completamente estabelecido, firmemente estabelecido. Então, Tada, então o quê? Então, quando acontece esse Chitta Vritti Nirodha, quando a mente está nesse estado de completo envelopamento com o objeto, ela está silenciosa, ele diz, aquele que vê fica firmemente estabelecido em sua própria natureza. Então, daqui que a gente depreende? Que tem aquele que vê. Aquele que vê não é Chitta. Aquele que vê fica estabelecido na sua própria natureza. Qual é a própria natureza? Quer ver? Ele está firmemente estabelecido na sua própria natureza, que é ver claramente. Ou seja, a consciência em mim opera sem que o instrumento dela, que é a minha mente, distorça a percepção, desvie a percepção, invente uma outra coisa, projete alguma outra coisa. Então, quando essa mente está direcionada em silêncio, ele é um instrumento perfeito, porque aquele que vê, vê, vê claramente. E não diz assim, porque ver é ver, né? Mas a gente bota porque muitas vezes a gente vê o que não existe. Então, esse que vê, aqui no yoga ele chama de drashtuhu aqui. Ele não introduziu a ideia de purusha, que ele vai introduzir mais tarde. Mas esse que vê aqui é a consciência, é aquilo que muitas vezes é chamado Atma. Atma quer dizer a essência de eu. Porque quando eu digo eu, quando eu falei para vocês, né? Para dizer eu, alguma coisa já tem que estar presente. E não é o corpo. Essa consciência, ela é chamada Atma. Ela é chamada outras coisas também, tá? Mas ela tem essa ideia de ser a fonte da percepção. Ela não consegue ser, ela não consegue ser limitada nem pelo corpo, nem pela mente. Mas, a maior parte das vezes, a gente não vê através daquele que vê. A gente vê através dos conteúdos que a gente já tem dentro da mente. Então, eu não estou propriamente vendo, do ponto de vista de ato, do ponto de vista daquele que vê. Eu não estou propriamente vendo alguma coisa só porque eu olho para uma árvore e sei que aquilo é uma árvore. Eu não estou propriamente vendo, eu estou interpretando um determinado fenômeno segundo os conteúdos que eu tenho dentro da minha mente. A maior parte a gente vive nesse universo. A gente não vive num universo de presenças, a gente vive num universo de conceitos que a gente já carrega dentro. Nos momentos em que a gente consegue ver diretamente alguém, um fenômeno, aquilo tem uma outra grandeza.
Os povos tradicionais, eles falam disso, né? Sobre a diferença entre a nossa cultura moderna, letrada e não por ser letrada, mas a nossa cultura moderna, tecnológica e etc., vive num mundo de objetos, de coisas. E os povos tradicionais vivem num mundo de presenças. Já viu Ailton Krenak falar isso? E é bem verdade mesmo. É uma outra maneira de se posicionar diante da vida, uma maneira não separada de se colocar diante da vida. E isso é uma maneira de se posicionar que exige uma mente silenciosa, uma mente que escuta. Porque senão a gente já sabe o que que tudo é. A gente só vê aquilo que a gente já viu, a gente não vê o que está na nossa frente. A gente só vê o que está na mente ali. Então, esse exercício de escuta, de envolvimento, de tudo isso, todo o trabalho de yoga é nessa direção, de descobrir, né, essa fonte da percepção que não está na mente. Então, para a gente entender melhor esse esqueminha da mente, tenho esse desenho simples, assim, que sempre se fazia lá nas aulas. Ele não é o melhor, mas assim, pelo menos é um esquema bom para a gente compreender, né? A gente poderia dizer que a fonte da percepção, a consciência, aquele que vê, o drashta, a gente representa por um ponto. Vocês sabem que o ponto não tem dimensão, né? A gente bota o ponto assim só para dizer que todo o espaço é aquele que vê, tá? A folha do caderno, se ela está em branco, é aquele que vê, tá? A gente representa por um ponto. A gente desenha assim, na frente desse ponto, desenha um retângulo, assim, de pé. Como se fosse uma lente. É através dessa lente que esse que vê vai receber as informações do mundo, dos objetos, tá? Então, esse retângulo assim é Tita, como se fosse o instrumento de percepção. Esse que vê, ele não tem como se relacionar com o mundo diretamente. Ele é de uma outra natureza. O Atma, aquele que vê o Purusha, ele é de uma outra natureza. Por isso que a gente pode dizer que ele é, se a gente diz que a Tita é a alma, esse é o espírito. O espírito no sentido tradicional, tá? Não no que ele tem no espiritismo, ou como um corpo. Não. O espírito no sentido tradicional, que é de uma outra, uma ordem diferente de toda e qualquer matéria. Mas a gente pode dizer que é a consciência, tá? Para não complicar muito. Então, a consciência, a fonte da consciência é esse pontinho, mas a consciência em si, se ela não tiver uma interface, ela não entra em contato com nada. Ela é tudo. Ela vai entrar em contato com o mundo a partir de um ponto de vista através de uma mente. Ela não faz nada, ela só brilha, ela só vê. A mente é essa interface, esse instrumento, no qual essa luz dessa consciência vai se refletir. E aí vai iluminar aquilo que está lá fora. E aí, como é que essa mente, essa consciência refletida vai se exteriorizar? Pelos sentidos, pelos órgãos de ação. Deu para entender ou está complicado? Não,
Deu para entender, mas tem muita coisa ainda. É que eu estudo astrologia védica e vem do Sankhya, né? E aí, claro, né, quando a gente lê um mapa, a gente vê que é a alma, né, que é esse retorno, né, para essa vida, tipo, esse mais um ciclo, né? E aí, quando tu falou que Tita era alma, eu disse, ai, peraí, vamos voltar, mas como uma boa ocidental, né, não podia, eu tinha que definir exatamente o que era uma coisa e o que era outra. Mas acho Não, que mas aqui a gente tá aqui para isso, é, para a gente definir. Nós, confundidos nós estamos desde sempre. Agora é a hora de dar nome aos bois. mas Isso eu é acho que isso, aquilo é aquilo. mas ficou claro, o Atma realmente é essa parcela de Purusha, então, né, que a gente É o Purusha. carrega. Tá, É o Purusha. Purusha é o sopro de vida, de consciência. Ele não vem de Tita. tá, estamos indo. Tita, Tita, a mente, ela é, segundo o Sankhya, Prakriti. Tem duas coisas só para o Sankhya: Purusha e Prakriti. Purusha é vivo, luminoso, eterno, infinito, consciente. Prakriti também é eterno, porém é inerte, não é vivo, é matéria. Prakriti inclui o corpo e a mente. Então, o corpo e a mente são substâncias, não são pura consciência. Não tem vida neles próprios. Sem Purusha, o corpo e a mente não têm vida. Então, esse que vê em nós é Purusha. A mente, tudo mais, de alma para diante, é Prakriti. Prakriti não quer dizer matéria no sentido científico moderno, tá? Muitas vezes as pessoas dizem, né, que o Purusha é a consciência e Prakriti é a matéria. Não é matéria nesse sentido que a gente usa hoje em dia, tá? Por quê? Porque a mente está ali incluída. Então, a gente pode dizer que é matéria física e matéria sutil. Prakriti inclui tanto a matéria física, que é nosso corpo, quanto a matéria sutil, que é a mente, a parte não visível, não material, não concreta. Mas a consciência é de outra natureza. A consciência não vem da mente para essa visão, a mente é o instrumento da visão. Por isso que é tão parecido o nome, Chit e Chita. Aqui no yoga ele vai dizer Chit, não é nem Atma nem Purusha que ele usa aqui, tá? É Chit. Chit é a consciência. Chita é aquela que é tão parecida com a consciência que até a palavra é quase igual. Mas ela é, na verdade, o instrumento dessa consciência, a lente através da qual essa consciência pode se externar no mundo. É como se fosse uma lente que vai, que nem um espelhinho que recebe a luz. Aí ele, quando eu era criança, se brincava disso, né? Quando quebrava um espelho, a gente pegava os cacos de espelho e pegava o sol assim e ficava mandando aquele reflexo assim nas paredes, nas coisas. Parece que a luz vem do espelho, né? Mas ela vem do sol. A fonte não é o espelho, mas ele capta tão bem aquela luz que ele consegue, inclusive, direcionar ela para várias partes. A nossa mente seria isso, seria um instrumento perfeito de direcionamento dessa luz.
para fora e para dentro de si também. Isso se dá especialmente numa parte da mente chamada Buddhi, que é a parte mais sensível da mente, mais sutil, mais elevada da nossa mente, se chama Buddhi. Depois, outra parte da mente seria o Ahankara, que é toda a nossa história pessoal, nosso eu, né? A história do nosso eu, que não é o eu da consciência primeira, é o eu construído ao longo dessa vida. Isso já é uma distinção boa da gente fazer. Quando a gente fala eu, a gente logo pensa, eu nasci em tal dia, sou essa pessoa, assim assado, assim assado. Esse é um eu. É o meu eu instrumental, esse que serve no mundo. Mas existe um eu anterior a ele. Aquele que vê não é esse eu. Aquele que vê em mim não é esse eu. Ele é livre em relação a esse eu. Ele é livre em relação ao que eu percebo. E depois tem a parte mais externa da mente, que é manas, que é essa mente que está logo atrás dos sentidos para organizar eles. E aí os sentidos, que já não é mente, daí os sentidos eles saem, né? Vocês veem que os olhos são para fora, os ouvidos para captar os sons lá fora, a boca para receber o combustível, o nariz, tudo é para poder tatear nesse mundo. E aí as mãos para segurar, tudo é para poder saber o que que tem lá fora. O que que é que tem lá fora? Mas como é que eu sei que eu estou vendo o que que tem lá fora? Eu vou perceber algo conforme os meus sentidos. Eu vou ter uma experiência disso que está lá fora, conforme os meus órgãos de sentidos. Eu vou captar essas informações todas e eu tenho esse instrumento magnífico, que é o meu mundo interno, minha mente, que vai como que fotografar aquilo que eu vi. O processo é muito rápido, mas é assim, eu apreendo e eu represento. Ao representar, e essa consciência, que é esse eu primeiro, esse eu sou, ele vê. Ele só se relaciona com o Buddhi. Ele vê o que está na mente. Aí ele diz, é uma flor, é uma pessoa. Isso está acontecendo o tempo inteiro. E parece tão, assim, normal, que a gente não percebe que tem todos esses elementos envolvidos. E tem um elemento envolvido, que é esse, que é a testemunha, que é aquele que vê que não é pouca coisa esse senhor ou essa senhora. O interessante dessa dimensão nossa é que ela não é afetada por nada do que acontece na mente. Ela é de outra natureza. Então, quando essa mente está, não é que ela está tranquila propriamente, é quando ela é conhecida, é quando ela é administrada, quando ela é madura. Ela consegue refletir algo sem projetar. Ela consegue fazer silêncio para receber a informação de fora. Porque vocês entendem o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente pensa, como que eu vou deixar esse espelho limpinho? Sim, eu posso fazer esse exercício diário de tranquilizar a minha mente, né? Isso é bem útil. Mas o que vai, de fato, fazer com que eu não projete um mundo, que eu possa receber esse mundo,
eu preciso amadurecer, eu preciso conhecer minha própria mente, saber o que que tem gravado ali dentro que se mistura. Por isso que a gente tem que lidar com emoções perturbadoras, que a gente tem que lidar com traços de personalidade que não são funcionais, que a gente vai ter que se autoconhecer para ir podendo se trabalhar, para poder cada vez mais entender o que é a vida que se apresenta, né? E não colocar em cima dessa, ficar vivendo uma vida que eu trago dentro, e não a vida que está acontecendo agora. Repetindo uma cena que está impressa lá. Estou sendo muito misteriosa ao falar isso, ou vocês estão me seguindo? Então, tem um exemplo, né? O Krishnamacharya, os exemplos, na Índia, os exemplos, as organizações, as numerações. Então, ele dizia assim, a gente percebe as coisas, a maior parte das vezes, a gente percebe, eles diziam assim, Vritisarupyam. Eu acho que eu vou mandar para vocês isso. Tu tem isso escrito, Mônica? Vritisarupyam, Sankirnam, a Eu Sankirnam tem? tenho, Nasa, mas eu tô com dificuldade na minha internet hoje, tá tudo aqui, nada tá funcionando, eu tô no Se eu, celular. se eu mandar no WhatsApp, te ajuda ou não vai ajudar em nada? É, Não, não vai ajudar em Me nada. ajuda? Não, me ajuda. Eu consigo também pegar aqui do WhatsApp Não, e mandar para tá, cá. então vou te mandar no WhatsApp. Tá bom. Eu mando no Mônica. Isso, por favor. Então, são etapas de purificação da percepção. Então, ele dizia assim: o primeiro, a maior parte das vezes, a gente vê antes de ver. Desanimador, né? Ele diz que a gente vê, a gente já tem um monte de conteúdo, a gente vê antes de ver. Então, ele diz isso chama-se Vritisarupyam. Vritisarupyam é, é isso, é a percepção tomou a forma dos vritis. A percepção está na forma dos vritis. Ela não é uma percepção limpa. Depois, quando já está mais purificado o negócio, ele chama Sankirnam. Sankirnam é mistura, a palavra quer dizer mistura. Então, é uma média, assim. Eu estou vendo um pouco do que está acontecendo e um pouco eu estou misturando com a minha memória, com o que eu trago dentro, com o que está na mente. E aí é maravilha, né? Então, o segundo seria esse, Sankirna, seria assim, com alguma distorção, né? Eu estou enxergando parte, o conteúdo eu estou interpretando, estou vendo. Parte é o que está na mente, parte é o que está no objeto. É uma mistura. Depois tem a Sankirna. Aí é a clareza. Quando eu estou vendo o objeto e não estou misturando nenhum conteúdo interno. Mas tem um quarto. Sempre tem um quarto no yoga, que supera os outros três. E que não é causal. Ou seja, não vem assim, um, dois, três. Até um, dois, três é causal, mas o Tarakam não é causal. O Tarakam é uma visão livre, correta, espontânea. Sem processo. Pá! Enxerga a verdade sem processo. Assim, quando o download é feito, assim, a gente olha e vê o troço, vê.
A maior parte, assim, o senso comum nasce, está todo lá em Vrutta e Sarupya. Não estou enxergando, estou, a maior parte do tempo, projetando. E a gente está ali, ora Sankirna, né, numa mistura. E às vezes a Sankirna. É difícil isso, né? Um pouquinho assim, porque são coisas bem sensíveis, né? A gente fala de um nível de realidade que é bem sensível, assim, não é algo sensível, eu quero dizer sutil, né? É uma realidade fina, assim, uma tessitura fina, assim, para diferenciar uma coisa da outra. Mas eu espero que vocês estejam me seguindo. Vocês já têm conteúdo disso, né? Por isso também eu estou pegando assim de uma forma um pouco mais detalhada, porque eu podia dar assim, isto é isso, aquilo é aquele outro, pá e pá, fazendo assim. A mente é amarela, o, o purusha é vermelho, os objetos são azuis, e assim, né? Dá para dar assim também, mas como vocês já viram isso daqui uma vez, né? Então a Laura quer falar, oba, É só uma. Como é que é a última etapa da visão livre, que eu não peguei o nome indiano? Tarakam. Tá? Tarakam quer dizer uma visão clara, espontânea, sem processo de purificação. Assim, eu me trabalhei. Por exemplo, pegar um exemplo, né? Eu acho que um exemplo é bom. Obrigada. Eu me eu tenho um problema com desrespeito no trânsito, especialmente com desrespeito ao pedestre, porque eu já passei por uns perrengues. Isso é verdade, tá? Uma história verdadeira da minha vida pessoal. Assim. Vou abrir meu coração. Eu tenho um certo problema com desrespeito a pedestre, assim, porque a gente vê em países e lugares, não só países, lugares do Brasil onde existe mais respeito no trânsito, né? Existe, assim, as pessoas vêm atravessando uma pessoa mais velha, o carro que vem, ele para. Ele para antes até. Tem lugares onde isso acontece fora do Brasil e em alguns lugares do Brasil também, e outros não. E assim, eu já me incomodei muito com isso uma época, e eu brigava, dizia, ficava braba. Uma vez dei um soco no carro, de braba, tá? De furiosa, e o motorista saiu correndo atrás de mim, e foi um escândalo. E eu, dali para diante, eu resolvi melhorar esse traço, porque eu corri risco. E, e aí eu dei um soco mesmo, assim. Então, eu vou terminar a história, depois eu te respondo, Camila. Então, isso está marcado em mim, assim. Isso levanta, me deixa braba, entendeu? E já trabalhei isso, já me convenci de que né? Escolhi não reagir dessa maneira, porque é um absurdo, assim, né? E não só por não correr risco, mas porque não é a maneira boa, né? De lidar com um negócio desses, e enfim. Mas tem muitas vezes em que acontece uma situação, tá? Em que o cara não para, e eu consigo entender, por exemplo, que às vezes é meio difícil mesmo para pessoas naquela situação, para ele parar, ele já estava quase em cima. Então, não é uma coisa horrorosa como eu costumava julgar, compreende? E eu consigo ficar na boa e tá, tudo bem, o melhor seria se ele tivesse parado, mas ele não parou. Ok, talvez estivesse com pressa, talvez isso, talvez aquilo, e aquilo não me incomoda. Mas hoje,
para ver como às vezes as coisas, de novo, aquela marca na minha mente, ela está lá, ela não desapareceu completamente. Então, hoje no supermercado, na faixa do estacionamento, assim, eu fui atravessar a faixa do estacionamento e o cara não só não parou, como botou o carro em cima de mim e buzinou. Mas voltou o espírito, aquele que eu tinha conseguido dominar, ele apossou-se de mim novamente. E eu, eu ia direto para cima do cara quando eu tananã, eu parei e não fiz nada. Não, e E homem, se tu bate no carro deles, é pior do que bater no filho, eu acho. É o pois horror. então, eu não ia bater no carro, mas eu já ia assim meter o dedo na cara, entendeu? Típica. E aí eu vi assim que aquilo está vivo, entendeu? E aí eu atravessei tudo. Não, eu falei alguma coisa. Assim, é o senhor que tem que parar, eu falei. Ele não ouviu nada. Eu saí, né? Saí, tá, mas eu saí de lado, assim. Me veio a cena na cabeça e eu tinha, na verdade, era difícil para ele parar mesmo, porque eu atravessei assim como quem tá, como a rainha da Inglaterra, entendeu? Eu não olhei para lado nenhum. Então, vê que como é a mente da gente, né? Ali, na hora, no calor da hora, se mistura uma coisa que eu tenho dentro com a cena que realmente aconteceu. Quando passa ali aquele momento, eu consigo rever, me lembro, são frações de segundo, entendeu? Mas eu relembro que eu atravessei assim, ó, a dona do terreno do supermercado, com suas sacolas, e ai de quem me interrompesse. Isso eu não levei em conta ali no momento, entende? Então, a gente enviesa, né, a gente puxa a brasa para a nossa sardinha. Eu não estou falando isso no sentido moral, é só no sentido de ver como é que a coisa acontece, como que a gente opera. E tem um estado, claro, eu fui melhorando, né? Eu fui melhorando, eu fui limpando essa parte assim reativa, muito reativa com relação a essa situação. A maior parte das vezes isso não acontece, mas às vezes acontece a mistura. Às vezes tem clareza, às vezes acontece a mistura. Mas tem um tipo de percepção que é uma percepção direta, clara, inequívoca de algo, sem processo. Eu me lembro, uma vez, uma professora minha nossa, lá do meu grupo de tradição cristã e tal, ela, ela tem toda uma tradução direta da Bíblia do hebraico, de significados profundos em hebraico, não o significado literal, o significado profundo, né? E a gente sabe que no judaísmo tem pelo menos 5 níveis de significado. O primeiro é o mais superficial, depois tem um mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo. E esse dela é o quinto, assim. E aí, uma vez, numa entrevista, de rádio, para uma rádio, ela é da França, né? Ela é francesa. E aí, na rádio, eles perguntaram para ela, nesse podcast, como é que era, porque ela tinha um processo muito sofisticado de tradução do hebraico, como é que ela tinha chegado nisso, nesse quinto nível de, de, de captar o conteúdo, como que tinha sido o processo dela? Ela tinha começado pelas letras, tinha começado por aprender o hebraico, e ela disse, não sei, minha filha. Quando eu olho para o texto, eu vejo o significado. Vem. Isso é de outra ordem, né? Então, isso é uma coisa que
a gente não sabe muito bem como acontece. A gente vê também essas crianças, não sei se vocês já viram, essas crianças de 3, 4 anos que tocam sinfonias no piano. Já viram isso, né? Agora que tem esses vídeos e tal, né? De onde é que vem aquele conhecimento? Não tem nem tempo de vida para ter aprendido aquilo. Então, não tem processo causal, tem alguma coisa ali, né? Mas do qual a mente é capaz. Não sei se eu te respondi. Esse quarto estado é meio misterioso, né? Sim. E aí, quero que vocês me falem, então. Nazaré, Diga. Cláudia Alvim, é que eu fiquei na dúvida desse terceiro estado para o quarto, porque do terceiro eu vejo já com clareza, sem mistura. A diferença para o último, então, está numa questão de ser imediato ou não? No terceiro estado, eu ainda elaboro alguma. Existe um É, tempo é, envolvido? nesse terceiro, ele não é espontâneo. Ele é resultado de um refinamento. Eu vou trabalhando a minha mente, ela vai ficando mais refinada. Eu vou percebendo melhor os detalhes das coisas. Eu não vou projetando meus estados internos em cima das situações, como eu disse para vocês, que eu fiz em relação ao motorista, né? E mesmo que tenha sido um pouco depois, eu, eu me dei conta da minha falha. Eu podia ter sido melhor ainda e ter me dado conta na hora, né? Mas não, eu me deixei levar pela emoção ali, mas depois eu me dei conta. Isso é fruto de um processo de refinamento, porque a gente vai se dando conta das coisas, vai percebendo que aquela não é uma melhor maneira de lidar com uma situação. Quem tem filhos, tem marido, tem relações, sabe como que é. A gente vai aprendendo, a gente vai refinando a maneira de lidar com as pessoas para que a gente seja mais de acordo com algo verdadeiro. Isso tudo é um processo. Então, esse asankirnam vem como resultado de um trabalho sobre si. A minha clareza vem de, às vezes, um árduo trabalho, né? De ir se aperfeiçoando. Yoga é um trabalho que te move de Sankirnam para Asankirnam, de trabalho sobre si, que vai te fazendo descobrir outros estados mentais, estados de maior clareza, em que a gente pode ver como que aquilo vai ser, como que a gente faz para aquilo se manter, a gente vê coisas a seu próprio respeito, vai vendo, né? Vai amadurecendo, vai mudando. Às vezes nem é uma coisa assim tão deliberada, quando a gente vê todo um pedaço de obstáculos cai, desaparece. A gente mantém o foco, mantém a prática, mantém uma disposição de melhorar a si mesmo, né? E de repente, depois de um tempo, a gente, e aqueles obstáculos que estavam sempre aqui, sumiram. Né? Então, é um processo também, mas isso, de qualquer maneira, é um processo. Cadê a Cláudia? Estou aqui. Tá lá. Então, quando é Tarakam, não tem esse processo, acontece espontaneamente a clareza. Nesse seu caso específico, como seria Tarakam? Você imediatamente Não, se esse daria nem tem conta. Tarakam possível. Então, nesse caso, não tem Tarakam possível, porque já tem todo um trabalho. Eu já venho fazendo, então já é resultado e já seria resultado de um trabalho, e mesmo assim, com todo o trabalho, ainda tem mistura, e eu ainda tropeço, às vezes, nessa mesma questão. Então, né, melhorei, mas não o suficiente, ou pelo menos não o total. Tarakam seria
um tipo de visão correta e espontânea em todas as situações. Quando a pessoa está conectada, quando ela está, de fato, quando ela realizou o objetivo de yoga, né? Se chama Kaivalya, que é, de fato, ter a plena consciência do Purusha e agir, pensar e olhar para tudo a partir dali, dessa presença, essa presença vê sempre claro. Esse drashta, quando ele diz, tada drashtuhu swarupe avastanam. Então, aquele que vê se estabelece na sua própria natureza. Quando aquele que vê se estabelece na sua própria natureza, em todas as situações, espontaneamente, aquilo que é verdadeiro é visto. Nesse caso, se você não viesse passando por um trabalho de, de, fazer isso como um trabalho de conscientização para que você deixasse de ter essa atitude, suponhamos que você não tivesse se trabalhado a respeito. Na hora de você atravessar a rua, você iria ver que você estava passando sem o carro te ver. É mais ou menos isso? Claro, Você sequer atravessaria, porque sequer você atravessaria. perceberia Sequer, isso. claro, sequer atravessaria. Sequer atravessaria sem olhar. Uhum. Tá, obrigada, agora eu entendi. A burrice começa cedo ali. Tudo errado. Isso é para a pessoa não pensar que está iluminada, né? Mas esse Tarakama é quando a gente está, digamos que esse estado seja permanente, Tadadrashtuhu Swarupe Avastanam, estando firmemente estabelecido naquele que vê, aquele que vê, vê com clareza. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum exemplo? Ô, Nasa, só tirar uma dúvida para ver se eu entendi corretamente. Purusha, Atman e Chit são da mesma natureza, né? Uhum, É tudo o que é não matéria. que é não matéria. É E tudo da que mesma que é a natureza. consciência, que é aquilo que vê. Tá certo Isso, isso? isso. Tá. Aquele que vê, Drashta, Purusha, Atma, Chit, são todas palavras para se referir a essa dimensão que não é da natureza, nem da nossa mente, nem do nosso corpo, mas que dá vida, a fonte da vida na mente e no corpo é Chit, Drashta, Purusha, Atma. Perfeito. Obrigada. Então, as diferentes palavras é porque cada uma delas se aplica melhor a certos contextos, né? Então, aqui Uhum. nesse contexto que está falando de Tita, a palavra Tita combina muito bem, porque é uma das palavras usadas. Então, se a mente é Tita, esse é Tita. Por quê? Porque inclusive, ele quer aqui mostrar que um é muito parecido com o outro. Uhum. Que nem aquela coisa do espelhinho, que a luz ali parece muito que vem dele, né? Aquela luzinha parece que vem dele, mas não vem dele. Ele é só uma superfície que é capaz de refletir. Então a nossa mente seria essa superfície capaz de refletir. Uhum. Perfeito. E, Nazaré, e é por isso que é tão fácil a gente se identificar com esse eu de agora, né? E não com o eu Claro, consciente. porque o eu de agora, o eu da minha história, claro, é muito mais interessante
porque tem todo tem o drama, tem a história, tem assim começou, assim continuou, e tem todas as coisas da vida e tudo. Mas a gente fica sempre numa horizontal, quando a gente, porque essa vida ela é linear, né? Tem começo, tem meio, tem fim, vai ter, né? Mas a gente está numa dimensão horizontal dessa vida. A gente não percebe essa presença que é aquilo que nos dá vida mesmo, que é a nossa consciência, a fonte dessa nossa consciência, que faz com que a gente perceba, sinta, veja. E tem uma luz, que é a luz da consciência, que é tão grudada em todas as coisas que a gente não separa uma da outra. E nem vai separar nunca. Mas se a gente separar em termos de discernimento, isso tem um grande efeito. E a gente está em busca desse self que não está misturado com as coisas do dia a dia e que nem é da mesma natureza do eu, meu eu, que o eu que eu conheço. Porque esse eu que eu conheço, que eu dei que eu recebi, tem um nome não, que recebeu um nome dos meus pais, isso tudo foi sendo uma maneira, como eu diria, com uma licença poética, a alma chegou nesse mundo, ela já existia. E aí ela já existia lá dentro da barriga também, mas ela já existia antes, segundo. E aí esse corpo sutil, né? Ele adquire uma forma física, ele nasce, ele começa a ter uma história ligada ao surgimento desse corpo. Mas a gente não pensa as coisas assim, a gente pensa, eu nasci quando esse corpo surgiu. Esse corpo e a história dele vai ser a minha vida. E aí eu vou ter gostos, eu vou ter aversões, eu vou ter, né, uma série de coisas, e tudo isso é muito atraente, né? Esse tipo de reflexão, eu tenho a impressão que não dá para fazer antes de uma certa idade. É claro que tem pessoas que conseguem fazer, ou que têm esse interesse, mas não é muito comum, assim. Senão a gente está muito feliz, né? Muito envolvido com construir essa personalidade, com construir esse eu. Tem toda uma fase da vida que a gente está ali construindo esse eu e esse lugar no mundo. Não vai desconstruir ali, nem construiu ainda direito, né? Agora, depende também da idade dessa alma, porque a gente não sabe por quantas ela já passou, né? Como dizem na Índia. Então, mesmo chegando aqui nessa vida, às vezes ali pequenininho, já tem um interesse por certas coisas, ou uma visão, e vai ter dificuldades de se inserir no mundo, às vezes. Mas eu acho que para o normal das coisas, assim, é difícil antes de uma certa maturidade ter interesse, assim, por isso, né? Mas esse eu, ele é muito interessante. Ele atrai muito a atenção da gente, o eu que a gente é, né? E é importante que ele seja acolhido. Mas nem o Atma ainda né? Eu acho que antes do Atma tem Buddhi, que a maior parte não descobriu, que é essa capacidade de visão intuitiva, que é a parte mais fina da mente, né? Mas aqui a gente não está ainda exercitando nada, está só definindo, está só falando do que é, como é que é apresentado, né? Ainda tem mais um sutra relacionado a isso, que é o quarto, né?
que ele simplesmente diz, eu posso continuar na próxima aula um pouco mais, né, porque a gente já está no fim, mas ele diz no quarto, que vai só complementar isso, Vritisarupyam Itaratra. Vritisarupyam é esse mesmo primeiro nível de percepção ali que o Desikachara aponta, né? Vritisarupyam Itaratra. Itaratra quer dizer em outros momentos. Nos outros momentos, quando a mente não está, quando o eu não está, quando aquele que vê não está estabelecido em sua própria natureza, nos outros momentos, quando ele não está estabelecido em sua própria natureza, a gente percebe na forma dos vritis. A gente não percebe, é como se a presença desaparece, eu me esqueço e eu mergulho naquilo que já tem dentro da minha mente. Ou seja, quando eu fui atravessar a rua, eu absolutamente não estava presente. Eu estava fazendo um gesto automático, totalmente automático. Eu estava operando por instrumentos. Não estava presente de maneira nenhuma. O piloto não existia. Era alguém, eu estava operando por comandos automáticos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se eu tivesse presente, eu estaria sentindo, olhando e vendo. Mas como eu estava operando por instrumentos, eu agi conforme, eu estava assim, andando, sei lá, Nazaré, é a Mônica. diga. Mas ilustra muito essa questão, assim, porque é dito, né, que as marcas, esses são os caras que a gente vai tendo, enfim, essas marcas, elas podem estar totalmente operantes, elas podem estar, né, instáveis, elas podem estar mais dormentes, mas é dito, né, no Yoga Sutra que elas não são queimadas, só num estado, né, enfim, de tarka ali, né, no último estado que elas seriam queimadas. Mas até então, você acha que ele está tudo passado, mas não, aquelas marcas estão lá por baixo, né? E a qualquer momento aparece uma situação na vida, aquilo pula e você, nossa, de onde veio isso, né? Então, é dito, né, que os mestres, quanto mais você avança no caminho, mais você tem que estar atento, não adianta, não some, as coisas não somem, né? É, Elas estão lá nos bastidores, lá no fundo do porão. E que se surge uma situação muito semelhante, aquilo brota, mas assim, o brotar e você conseguir se dar conta é inclusive uma oportunidade de estar retestando, né? Como é que estão essas é, marcas profundas, né? É é, uma grande oportunidade de ver de novo e ver, nossa, claro. agora eu não dei um soco no carro, né? Olha que É, evolução. teve isso de melhor, teve isso de melhor. Mas Então, o são as ímpeto oportunidades da original, vida. Uhum. isso tu vê, né? Vem lá daquela região abissal, lá onde a luz não penetra. Tá lá. Exatamente. Se você acha que não, isso é passado, eu não tenho mais isso, eu já superei, não preciso mais nem olhar para isso, você fica mais à mercê, né? Então, a gente Claro. saber que as marcas, elas ficam como sementes que podem brotar, elas estão numa terra árida ali, elas não estão sendo regadas. Mas se acontecer alguma coisa que rega, ela pode voltar. Então, da gente estar sempre preparado, mapeando essas nossas marcas profundas que a gente já sabe que tem, né? E também o estado de presença é o único onde elas não podem atuar. Talvez tenha ficado mais claro, a gente vai debulhando o assunto, assim, né? Eu vou falar. Oi, tudo Vai, bom? Tô com uma oba, voz sexy tudo. hoje, guria, gente. Não, assim, é que eu acho que esses testes, é um treino, né? É um treino da mente. Ela tem que ser naturalmente assim. Na verdade, o nosso ser natural, ele é muito puro, eu acho, não imagino, assim. Sim. E aí, e quando eu tenho esses mesmos problemas, tá? Vivi muito isso. Já dei um chute no carro uma vez. A mulher era o dobro do Oba, tamanho que eu. Não, mas foi uma situação assim que depois eu já repensei, né? E nunca mais.
Mas não é chute, é que ele passou, eu tava com meu filho e ela veio, né? Mas ela não tinha como parar, e eu que tinha que ter prestado atenção. Eu tava com meu filho de Pois 3 é, 4 anos. E claro, veio aquela coisa de mãe, eu peguei. E quando a mulher saiu do carro, ela era o dobro do que eu, e foi uma situação parecida, mas não é isso. O que eu queria falar é que eu acho que esse momento, né, que a Mônica falou ali, que a gente tem que. A gente, a gente estuda para isso, né? A gente está aqui para isso, para melhorar. Mas quanto mais a gente vai passando, aí tem um momento ali e vem, mas tu consegue. Se tu consegue ter esse segundo de lucidez, já é um ganho enorme, né? ah, sim, Te é, livra. E quantas coisas que a gente fica sabendo a notícia de tragédias, ou sei lá, gente que leva tiro por causa disso, né, e morre. Coisas bobas que poderiam ser assim, a pessoa respira e. Então, acho que o nosso caminho tá muito bom, né? Porque a gente está convivendo assim com seres que não estão nessa busca, ou que ainda não encontraram esse sentido das é. coisas, né? Então, acho que é sempre super válido, assim. E a E é nossa um treino, busca é o treino, né? Que a é o gente está aí para treino, isso. a prática da meditação que a gente vai começar a fazer, eu vou esperar passar esses primeiros sutras, né? Vou dar essa parte inicial, mas aí a gente vai fazer também aqui, vamos fazer como sempre foi, né? Um tempinho de meditação. E eu queria dizer também que essa prática que a gente faz, a prática diária, o estudo, a conexão com esse assunto, é como se a gente fizesse assim um vazio para que essa sabedoria tivesse um lugar nesse mundo. A gente se abre para receber esses ensinamentos, né? E esses ensinamentos, e essa sabedoria, se a gente não abrir esse espaço, elas não penetram. Então, isso que a gente faz não é só por nós, todas as pessoas que têm uma busca, que têm uma prática, que têm uma vida de oração também, porque todas são caminhos afins, né? Caminhos de abertura interna, de receber, é como se fossem, a gente faz espaço para que isso comece a descer, a habitar, a se tornar vivo. Então, isso não é uma coisa só que a gente faz por a gente individualmente, isso afeta tudo à nossa volta. A gente faz espaço para que isso exista, não só por nós, né? Então, eu acho isso também uma coisa útil, né? Assim, a gente muito, talvez seja o trabalho a fazer, né? Não é um trabalho a fazer, é o trabalho a fazer. Nasa, só um último comentário aqui que me veio na mente. Eu fiquei pensando nessa questão de como as cenas vão trazendo esses testes e essas oportunidades de crescimento, né? Você teve a oportunidade de passar no teste de, ok, tipo, eu fiz algo que eu não prestei atenção e tal, né? Mas o próximo, se prepare, que o próximo vai ser o carro, não tá nem aí mesmo, você tá tudo certo, e ele vai tentar te atropelar. Então, assim, porque poderia ser a situação de que o osso está completamente errado mesmo, né? Esse vai ser o teste final, hein? Quando ele estiver completamente errado e eu não vou fazer nada, é isso? Não é não fazer nada, mas é o como vai ser a reação, né? Como vai Ah, conseguir lidar com a situação, né? Quanto que vai violar, né? Porque é, uma coisa é isso, quando você vê que você teve uma parte ali do erro de, não prestei atenção e tal. Mas a gente vive num mundo que, né, não necessariamente a pessoa vai estar se errada. importando com alguma coisa mesmo, né? É, mas eu Então, não quero mais bancar justiceira, não. é, exatamente. É o se preparar para ir, né, para essas situações Pelo, que, porra, pelo decidi morar em menos Brasília, né, não, Cláudia? Aqui em Brasília, todo mundo respeita a faixa de segurança. Muito raro não respeitar. Aqui é bem forte isso. Mas já está muito diferente, Mônica. Tá um Já foi pouco, né? muito melhor. Hoje em dia eu mesma tenho medo, às vezes, de passar, porque já caiu muito aquela conscientização de 30 anos atrás. Infelizmente, hoje está meio salve quem puder mesmo. Mas deve estar melhor, certamente, do que em outros estados, né? Porque aqui foi feito um trabalho muito consistente nisso, né? Mas eu já tenho tido medo de atravessar sem prestar atenção.
Que é a Lourdes, hoje eu passei por isso. Fui para o trabalho, para a escola, e fui na faixa de segurança aqui perto de casa. Um carro parou para mim, o de trás não parou, quase me atropelou. Gente, é. O carro Então, parou, esperou. Quando eu cheguei no meio da faixa de segurança, veio um de trás buzinando. Não parou, eu tive que parar. Isso era assunto para eu, a Justiceira. Gente, olha, falta Isso era. muito aí. Esse era um caso para mim, a Justiceira, já invadia a parte de segurança, chutando tudo. Na faixa de segurança, não era nem um lugar não próprio. Na faixa de segurança. Vocês veem, né? Não quer dizer que eu não acho que não tem que se fazer algo com relação a isso. Eu só estou dizendo, eu acho que a gente deve fazer. Mas talvez a coisa mais importante não seja ir partir para um corpo a corpo, né? Eu acho que não seria melhor. Exatamente. O fazer, mas a partir de um ponto que você não é arrastado pela situação, né? Essa é a questão, né? É. Conseguir fazer. Tá, a Camila também quer falar, né, Camila? É aquilo que tu testou lá, se Tarakam é igual a Tantra? Não. É isso? Para aí. Eu não sei o que é, como é que é no tantrismo. Mas eu acho que não é, porque as palavras são usadas, às vezes, com significados diferentes em diferentes contextos, né? Aqui, Taraka é uma percepção clara e espontânea, que ele diz aqui. Mas eu posso verificar a palavra e acrescentar alguma coisa a mais. Tá bom, pessoal, por hoje? Bom, tá bom. Obrigada, Nazaré. Muito Então, obrigada. uma boa noite para vocês e até quinta-feira que vem, vamos adiante. Boa Vamos. noite. boa noite, noite a gente. todos. Boa Boa noite para Obrigada, noite. vocês. Isabel. Tchau, gente. Boa noite, Obrigada. um abraço. Obrigada por hoje. Boa semana. Obrigada. Boa semana.